Muito bem-vindo a mais uma leitura aqui do canal. Um vídeo que não é de escolha, é uma mensagem única. Se você leu o título e sentiu de clicar para assistir, se algo te chamou a atenção, é porque essa mensagem é para você. Você pode se beneficiar com algo que vai ser dito aqui. Ainda não sei o que vai sair, nem o tema, mas com certeza tem algo para você nessa mensagem que você precisa ouvir nesse momento da sua vida. Então abra seu coração para receber, mas não precisa forçar nada a encaixar na sua vida, na sua história. E, como eu sempre digo, se for o caso, faça uma leitura particular, um atendimento particular, para entender o que realmente é seu, é para você, para confirmar as energias, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro eu vou tirar aqui com esse oráculo como está a sua energia nesse momento. O que está se manifestando? E eu comecei a gravar sem beber água. Só um segundo. Emendei um vídeo no outro, eu sempre gravo vários em sequência. Esqueci de beber água. Vamos lá, sua energia nesse momento. Como é que tá? O que você tá vibrando, né? Ou o que você tá precisando tomar consciência? Vira tudo aqui da minha mão. Não vou nem olhar. Saíram duas cartas juntas. Que é o anjo do amor. O anjo do amor. Sempre tenho dificuldade de focar. Com a estratégia. E o coração partido. O que a gente tem aqui, nesse momento, agora eu vou usar pelo menos por enquanto. O que a gente tem aqui vou ficar com essas três cartas aqui em mente. O Sol é decepção e um emaranhado. Aqui é como se tivesse tudo amarrado. Algo tá amarrado. Sabe o que me vem? Outro dia eu conversei com uma pessoa e ela falou sobre isso. Me lembrei agora do desenrolar, né, de toda essa ideia. Vou falar aqui porque às vezes faz sentido para alguém. Ela estava falando, né, sobre a conexão de nós, o quanto a nossa casa representa, é uma extensão da nossa psique. O quanto a nossa casa representa o nosso inconsciente. Isso é muito real. E essa pessoa, ela estava enfrentando problema com um mofo. Por que eu lembrei disso? Porque aqui sai o sol para você, no fundo, né, do deck tava o sol. Foi a primeira que ficou ali. E como a gente tem aqui questões relacionadas ao emocional, aqui a gente tem um coração partido. Eu não vou dizer necessariamente que absolutamente todas as pessoas que chegam nesse vídeo estão enfrentando questões que se relacionam com relacionamentos amorosos. Porque aqui o emocional é muito mais amplo, né? A gente pode falar, por exemplo, de feridas, de traumas de infância, até de vidas passadas, se a gente quiser. Então não é só amor, ficar só olhar para uma carta que fala sobre um coração partido e resumir ela a amor romântico é muito pobre. Mas pode ser uma das formas, né, de que isso aqui está representando. Questões relacionadas a relacionamentos, a feridas de relacionamentos passados, ou até o que você está vivendo hoje. Algum incômodo, algum desconforto, algum desentendimento, alguma situação de dificuldade nessa relação. E aí, o que isso tem a ver com o mofo, né? Mofo é emocional. Água, tudo que se relaciona à água é o nosso campo emocional. E aí o mofo é a doença, digamos assim, da casa.
Uma casa com águas paradas, com mágoas, com questões emocionais não trabalhadas, a casa mofa. E aí, qual é o antídoto para isso? O sol. O sol é o antídoto para o mofo. E aí, o que sol significa? Consciência. É preciso, nesse momento, tomar consciência do que emocionalmente está aqui travado. Pior ainda, amarrado. Quando sai essa carta, né, das coisas que estão amarradas, o que você... A que, melhor dizendo, você ainda está amarrada do seu passado, né? Que tá te prejudicando emocionalmente. Vou precisar colocar minha vela aqui que tá se apagando. O que... Pronto. Eu sempre mantenho a vela acesa enquanto tô nesse trabalho. O que tá te amarrando emocionalmente ainda ao passado? Que dores, que feridas, que emoções, que sentimentos são esses que aqui, representados pelo coração partido, então a gente está falando de dor, de ferida, o quanto isso tudo tá te amarrando no presente, o quanto você ainda tá amarrada a isso, que decepções você sofreu no passado, sejam amorosas ou não. Quando eu falo de trauma, por exemplo, como eu disse, a gente pode estar falando de trauma de infância. Que dores são essas do passado? Que decepções são essas, né? Que desconexões, que a gente chama de movimento interrompido, né? Algo que era para se dar, era para acontecer, mas foi rompido, foi partido. Aqui o coração partido, né? Algo que foi quebrado no passado, que hoje tá aqui te amarrando. Te amarrando significa te impedindo de viver plenamente, de viver a felicidade, de se sentir feliz. Não viver a felicidade ao lado de alguém, não é isso. Pode ser também, mas não é só isso. É se sentir feliz, contente com a vida que você tem, se sentir fluindo na vida. Aqui a gente tem uma vida presa, uma vida limitada. Aqui a gente precisa, como sai a carta da estratégia, as primeiras duas cartas que viraram, né? O anjo do amor com a estratégia bem embaixo. Saiu assim. Então embaixo estava a estratégia. E aí, o que significa essa estratégia? O que você precisa entender, processar, mentalmente falando? Organizar, colocar no lugar internamente em relação a esses sentimentos. Porque o anjo do amor está falando, como eu disse, não só de relação. Está falando de tudo que é afeto, tudo que te afeta, tudo que está relacionado ao seu emocional. Estratégia é, vamos organizar isso. É o momento de organizar o seu emocional, curar, cuidar do seu emocional, para que você ilumine essa consciência, né? Tome consciência, entenda, compreenda, para poder agir a partir de um lugar mais claro. Ainda voltando para a metáfora do sol, né? A partir de clareza. Mesmo que isso signifique que seja um momento aqui de você escolher não mais viver as dores do passado. Se isso aqui está surgindo nessa leitura, né? De alguma forma é isso que isso representa. Você está vivendo as dores do passado, que hoje não são mais a sua realidade, mas você está repetindo elas. Então você está revivendo essas memórias de dor do passado e isso está te prendendo. Então é o momento de você se desprender disso. Como que você se desprende disso? Tomando consciência e trabalhando tudo isso. É usar o mental, né? Para trabalhar o emocional. Não é só entender. Não é só... eu sei então que trauma é esse, de onde ele vem. Saber
é ter ciência. Consciência é a mudança de comportamento que você tem a partir do saber aquele fato. Não adianta nada. Eu hoje sou assim porque minha mãe fez tal coisa lá quando eu era criança. Tá. E aí? O que você vai fazer com isso? Com essa informação? Da raiz do trauma. E será que essa é a raiz mesmo? Não sei. Mas o que você vai fazer a partir disso? É o que você escolhe. São as novas atitudes. Isso é tomar consciência. Isso é expandir a consciência. Não é só saber coisas. Isso é um grande equívoco. Do tanto que se fala sobre tomar consciência, né? Vamos ver o que mais eu posso te dizer. Saíram 4. Eu não vi que tinha uma embaixo. Eu tô usando vice-versa. O que a gente tem aqui é 9 de paus. Saiu esse lado. Percebe? A gente tem aqui o moço aqui de costas, todo estrupiado. Essa é a frente. Todo estrupiado, ferido, machucado. 9 de paus é uma carta de limitações. Tem um grande desejo de sair das limitações, mas ela ainda representa essa limitação. Aqui no verso, esse moço todo estrupiado, tá vendo aqui a mocinha ali? Tem essa caverna, né? Ela traz muito uma ideia de sair da caverna, aqui conectada a tudo que eu já falei. Parece a carta do 2 de paus, do tarô mitológico. Que a gente tem o Quiron dentro da caverna e é Jazão, se eu não me engano, no movimento de ir para o mundo. Eu deixo o inconsciente, aquilo que está, né, de alguma forma oculto para trás, eu saio da caverna, eu vou para a luz. Aqui é isso também. O movimento de sair da caverna. Sair da inconsciência. Ir para a luz do sol, vir para a claridade, tomar consciência das dores, das feridas. Isso é o que ajuda a curar as feridas. Aqui a gente tem, inclusive, não à toa saiu esse lado dessa carta, porque a gente tem o par. Independente da gente estar falando aqui de amor romântico, de feridas de relações amorosas, quando a gente tem o par aqui, pode estar fazendo referência a isso, mas a gente também está falando de integração. É o par de opostos interno. É você se reconectar a você mesma, a sua alma. É você conectar ou reconectar masculino, feminino e se tornar um ser integral. É isso que a gente está falando aqui. E isso é uma representação, isso também fala sobre essas desconexões, né? Que não é exatamente esse termo que me vem aqui, mas eu ia ter que explicar muita coisa. Então, essas desconexões, a partir das situações traumáticas que vão te acontecendo, vão te separando de si mesma. E aqui, com essas duas figuras nessa carta, a gente tem o movimento de reunião, que é necessário. Na sequência, saiu, embaixo dela estava a carta do 3 de copas. Esse lado do 3 de copas, que tem as 3 figuras, porque o lado de cá não tem. É um 3 de copas solitário. Mas aqui, o 3 de copas tradicional, o festejo. Eu falei, teve essa semana, tem uma outra leitura aqui do canal, se eu não me engano, a de de terça, que foi Mensagem de um Mestre. Lá saiu exatamente essa carta. E a gente está falando lá e aqui, acredito eu que do mesmo princípio, que é essa reunião, que é a partir do momento que você se reconecta a si mesma, que você se encontra num lugar mais íntegro internamente, ou seja, mais saudável, você consegue, enfim, se abrir. É um movimento, primeiro interno para depois ser externo. Se abrir para interagir. Voltar aqui, a gente tem uma condução aqui de processo mesmo.
em que você hoje precisa tomar consciência de algumas coisas, dessas feridas, para que você se cure. Quando você está curada, não completamente curada, mas quando você está no seu processo de cura, você começa a se permitir se abrir. E nessa permissão, você começa a atrair para perto de você novas relações, novas pessoas, e não só amorosas, amizades. Você se reconecta às pessoas próximas, você começa a desenvolver relacionamentos saudáveis, num sentido de você para, muitas vezes, de agredir, de agir a partir de um movimento de agressividade com o mundo, porque você está se defendendo, né? Você começa a perceber aqui, com esse movimento de cura, que você não precisa se defender do mundo, que o mundo não está o tempo todo te atacando, que você pode viver mais leve, baixar as armas. Você não vai precisar se defender o tempo todo. Você precisa desenvolver a sua capacidade perceptiva. Isso também saiu numa outra leitura dessa semana, a anterior a essa, sobre relacionamento, sim, amoroso, mas aqui é um pouco mais amplo, né, do que isso. É assim, quando você recupera a sua conexão com os seus próprios instintos, você começa a entender que você tem uma plena capacidade perceptiva de identificar como os animais, né, eles estão... Vamos pensar num gato. O gato, ele vive relaxado, já percebeu? O gato não gasta energia com qualquer coisa. Ele tá a maior parte do tempo lá deitado, curtindo a dele. Só que ele tem um sensor interno tão potente que a qualquer momento, qualquer perturbação ao redor dele, ele capta. Muitas vezes até antes. Ele tem essa capacidade intuitiva, né? A gente conecta muito o gato à intuição. Ele tem essa capacidade perceptiva tão apurada, tão aguçada, que ele está o tempo inteiro, ao mesmo tempo, relaxado e alerta. E é isso aqui que você consegue desenvolver. Você não precisa estar armada, agredindo, mostrando os dentes, rosnando para o mundo para se defender. Você vive relaxada, você vai vivendo de boa, feliz. De boa, que eu digo, é de um jeito leve, é de um jeito suave, é uma vida suave. Isso significa que você não está gastando energia para criar barreira de defesa. Você usa essa energia para desfrutar da vida. Só que ao mesmo tempo você tem essa capacidade intuitiva, perceptiva de estar alerta às perturbações. E aí, quando for necessário, você consegue agir de acordo. Não vou nem dizer se defender. Agir de acordo. E isso é viver de um jeito muito melhor, muito leve. Melhor por isso, porque o princípio da vida é poupar energia, né? Então, aqui é um movimento de poupar energia para usar ela naquilo que realmente importa, que é viver e não se defender da vida. São coisas diferentes. E aí, a gente tem aqui, na sequência, voltando, né? Peguei aqui uma tangente. Isso é se abrir a partir desse lugar de relaxamento, mais atenção, você conseguir se relacionar, se abrir para se relacionar com o meio, com o grupo, com outras pessoas e viver bem com isso. O 3 de copas representa a celebração da vida, né? A diversão. É a vida leve em si. Então a gente tem esse movimento, como eu disse, né? De sair dessa dor e se permitir cada vez mais viver a partir de um lugar de leveza. As outras duas cartas que saíram aqui foram a carta da força, com essa vista dela, né? O verso. Na frente, a força tradicionalmente é essa carta aqui, que aqui não tá focando, né? Mas é essa figura da moça abrindo a boca do leão. Mas, foca, por favor. Mas aqui sai o verso para você. E o que tem nesse verso? O diabo. Falei do diabo também muito na leitura anterior a essa, numa das opções.
Se você escolheu e tá aqui, você vai saber. A gente fala aqui sobre domar as feras, domar os demônios internos. Isso, te convido a assistir aquela leitura, não vou repetir muito aqui, né? Mas veja se você vai escolher a opção que tem essa mensagem no vídeo anterior a esse. Aqui a gente está falando sobre um movimento. Para mim, essa carta repete tudo isso que eu falei sobre a ideia do gato, né? Mas domar os demônios, a gente tá aqui falando sobre se conhecer quem são esses demônios internos, para você saber dar espaço para eles. Quando a carta do diabo e a carta da força aqui se conecta com isso nesse lugar, é assim. Quanto mais eu tento enjaular aquilo que existe dentro de mim, se a gente for levar para esse lugar, quanto mais eu tenho em mim alguém que rosna, que quer agredir, que faz isso como um bicho acuado, que precisa se defender do mundo e faz isso através dessa agressividade, quanto mais espaço eu der para essa parte ferida, e dar espaço significa reconhecer, acolher, cuidar das feridas, das dores. Quanto mais eu faço isso, mais eu estou dando espaço e menos ela precisa agir desse jeito. É exatamente como o animal ferido, como o animal acuado. É você dizer para essa parte ferida, que muitas vezes te toma, e aí você age por ela, e depois às vezes você olha assim e pensa, nossa, por que eu fiz isso? Porque você foi tomada por isso que é inconsciente, mas que está ferido. Então você abre caminho para que isso encontre um lugar confortável dentro de você. Você dá espaço, de fato. E a última carta que sai para você é, curiosamente, o Rei de Copas. Olhando pra gente, né, a vista da frente dele. E esse Rei de Copas, ele eu acabo trazendo referência de outros decks, né, no tarô do Osho, ele representa a própria cura. E é isso. O Rei de Copas, a gente tem uma energia masculina do rei. Copas é um símbolo, é um elemento feminino. Então a gente tem a integração do par de opostos, do masculino e feminino. A gente tem a união dessa polaridade para a integralidade. E a gente tem o equilíbrio entre essas duas forças, num sentido de razão, emoção. Aqui eu posso me deixar dominar pelos meus conteúdos emocionais feridos e agir passionalmente, ou eu posso trabalhar, porque aqui eu tenho o oposto. O sol puramente é o masculino, é a energia do masculino da razão, da lógica, da consciência, né? Tudo que é luz. E nenhum nem outro, é o meio termo. O caminho do meio, ele é o caminho simbólico da cura. O par de opostos se une e cria o terceiro caminho. Ele cria o símbolo da cura. Então aqui esse rei levei para um lugar muito simbólico, eu sei, mas aqui é o que está me vindo de falar, porque aqui você tem um convite de olhar para o seu material interno, e o seu material interno ele é simbólico. Nós somos seres visuais, imagéticos, simbólicos. Desde o tempo das cavernas eram feitos desenhos nas pedras, não é à toa. O nosso inconsciente ele é simbólico. Então ele simboliza para você o tempo inteiro. Ele te traz imagens. Ele te traz... Você vive situações que podem gerar feridas, mas elas são internalizadas através de símbolos. Então aqui a sua leitura fala para você buscar, olhar, entender o que isso tudo está simbolizando na sua vida nesse momento. Porque é nesse momento que você consegue entender isso, que você de fato abre espaço para tomar consciência, que você também abre caminho para novas atitudes, para mudança de consciência, de nível de consciência, para mudança de atitudes, e aí você abre espaço para uma nova vida, a partir não mais da dor, mas a partir de um lugar
curado. Eu diria, eu falei isso até nesse outro vídeo dessa semana. A cicatriz, né? A cicatriz não ela mostra que teve uma ferida ali, mas ela foi curada. Então aqui não é esquecer as dores, deixar apagar. Assim como não é eliminar os demônios. É reconhecer, acolher, integrar. É só na integração, quando vira cicatriz, é que você consegue criar essa nova realidade, porque você tem um olhar diferente para a realidade. Aí você encontra esse novo caminho mais leve, mais feliz, mais saudável. É isso. De menos dor, né? Espero que tenha feito sentido. E aí você desamarra. Finalizando aqui, né? Foi uma das cartas que surgiram. Aquilo que estava amarrado, desamarra. Você se desprende. Você não precisa mais estar presa a isso aqui, porque você já aprendeu aquilo que precisava te ensinar. E aí você pode se conectar a outras questões, a outras situações melhores sempre, né? Assim a gente espera. Então, é isso. Esse é um caminho de cura que se apresentou aqui para você nessa leitura, que te convida a fazer esse movimento nesse momento. Espero que tenha feito sentido. Se precisar de ajuda, de auxílio, né, para trabalhar essas questões, o meu contato fica aqui embaixo do vídeo. A gente pode fazer isso através das práticas terapêuticas e espero você no próximo vídeo.